Nesse vídeo você vai aprender mais de 20 atividades usando os rolos de linha ou cones de linha. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Antes de começar a ensinar para vocês essas mais de 20 atividades usando os rolos ou cones de linha, eu preciso contextualizar uma questão com vocês para que então eu possa seguir o vídeo e trazer essas atividades aí para vocês. Aqui no meu canal eu tenho esse vídeo que eu ensino atividades usando a tampinha de garrafa PET. Eu vou deixar o link dele na descrição abaixo caso te interesse. Nesse vídeo eu recebo vários comentários pedindo para que eu faça outros vídeos com materiais de sucata. Inclusive, eu já tenho essa playlist aqui, que eu tenho outras atividades usando outros recursos de sucata. Se te interessa, vou deixar o link dessa playlist na descrição para você conferir depois. Só que várias pessoas colocam lá, faz de garrafa PET, de pregador, de bolinhas de Rolon, desodorante Rolon e outras sugestões. Mas vocês não me deixam o porquê vocês querem fazer, qual é o foco de vocês com esse material. A minha proposta aqui no meu canal não é simplesmente ensinar atividades para vocês. Eu quero ensinar para vocês reconhecerem qual é o desenvolvimento da criança, como que tá aquele aprendizado. Eu quero que vocês reconheçam como que vocês podem estimular a criança naquela necessidade. Por exemplo, Keila, eu tô com dificuldade lá com as minhas crianças de concentração e eu tenho muitas garrafas PETs aqui. Será que dá para eu usar a garrafa PET e trabalhar o quesito concentração? Entendem? Então, vocês podem colocar lá, e eu gosto muito quando vocês colocam pedindo, dando sugestões de vídeos, mas também coloca qual é a sua necessidade, porque a ideia não é somente reproduzir pelo fato de reproduzir uma tarefa, ou sair fazendo sem nenhum objetivo, sem nenhum foco, porque isso também não vai ajudar a criança no seu desenvolvimento. Mesmo quando a gente vai fazer uma atividade livre para que a criança explore, ainda assim eu tenho um objetivo, que é o explorar livremente, entende? Então, coloca lá para mim. Inclusive, o que eu escolhi para trazer hoje, que é o rolo, o cone de linha, foi um comentário, certo? Eu precisava explicar isso para vocês entenderem o contexto do meu canal. Então, pode sim deixar lá nos comentários, pedindo materiais, mas coloque também a sua necessidade, para que foco que você quer, que objetivo que você quer. Bem, qual vai ser o foco e o objetivo dessas atividades? Eu separei em 3 grandes áreas que vocês podem aí trabalhar para trazer essa estimulação, esse objetivo, essa terapia. Também pode ser usado os cones lá para fazer terapia com as crianças que têm alguma necessidade específica, para auxiliar em atrasos motores, enfim. Então a primeira área vai ser o motor, porque eu sou profissional de educação física e sou psicomotricista. Então a área motora, a gente pode usar esse recurso maravilhoso para nós estimularmos o tônus muscular, o equilíbrio, a lateralidade, a consciência corporal, a estruturação espacial e temporal, a coordenação motora grossa e a coordenação motora fina. Então, você que é um profissional da área do movimento, você também vai poder aumentar o seu repertório de atividades aí com essas sugestões de mais de 20 atividades que eu vou deixar para vocês utilizando o cone de linha. E se você não tem o cone de linha, adapta para qualquer material que você tenha aí, que se encaixe na sua realidade. Lembre-se que as atividades que eu vou deixar para vocês não precisam fazer igualzinho aqui. Adaptem para a sua realidade. Vocês devem fazer isso. Adaptar os materiais para a realidade de vocês e adaptar a atividade com as capacidades e habilidades que a sua criança tem. Aqui é só para te dar um norte, o pontapé inicial e você desenvolver aí. A segunda é com foco no desenvolvimento cognitivo. O que seria cognição? Concentração, atenção, raciocínio, memória, organização, percepção, resolução de problemas, comunicação e entre outros. Então, essas atividades também vão poder ser usadas para estimular essas funções cognitivas nas crianças, ok? E aí você vai pegar o foco e o seu objetivo aí, seja lá na sala de aula, seja lá na clínica, seja em casa com a criança, enfim, no seu ambiente de trabalho. Você vai poder estimular
as funções cognitivas também. E a terceira grande área que vai ser contemplada com essas atividades usando o cone de linha, o rolinho de linha, é a questão pedagógica, lá na sua sala de aula, professora. Esse recurso vai ser maravilhoso como um suporte, como um recurso de apoio para você, para se tornar mais concreto a informação para a criança lá na primeira infância, porque todas as ideias aqui vão ser para as crianças na primeira infância. Se as suas crianças são maiores, você pode adaptar para a sua realidade, mas o meu foco no meu canal é a primeira infância. Então, esse é um material muito legal que serve de recurso para se tornar concreto em informação para a sua criança na primeira infância. Então, vai ser um material que vai te ajudar a trabalhar questão de tamanho, porque, por exemplo, eu tenho aqui, ó, um cone que ele é maior, que ele é bem grandão, e a gente também consegue achar um menorzinho que esse ainda. Então dá pra gente trabalhar tamanho e a criança vendo, para ela vai ser legal. Então ela precisa de concretude para entender na primeira infância. A gente vai poder trabalhar cores, porque a gente pode pintar esses cones, números, porque a gente pode desenhar números aqui, ou quantidade, contar. A gente pode trabalhar a textura dele, a gente pode trabalhar o peso, o volume, se a gente coloca 2 ou mais aqui, o peso muda, o volume muda. Pode trabalhar letras, escrever letras aqui, pode trabalhar o próprio nome da criança, coloca uma letra em cada cone e ordena ali para que ela saiba ordenar, vai reconhecendo a sua letrinha. Você vai poder trabalhar com pouco, com muito, então você deixa muitos, você deixa poucos em um lugar, enfim. Tem várias questões pedagógicas que este material vai servir como um recurso de apoio para você, inclusive na sala de aula. Agora que a gente já sabe que a gente tem essas 3 grandes áreas que a gente vai ser contemplado com essas sugestões que eu vou deixar para vocês, bora para as sugestões porque são muitas. Número 1. É essa brincadeira de esconder. Então aqui o foco é a memória da criança, a atenção, a concentração dessa criança. Você pode pegar 3 cones ou 2 cones ou mais, vai depender da habilidade da sua criança. Adapte essa atividade para a sua realidade. Mas eu vou explicar como que essa atividade funciona. Você pega um objeto, qualquer um, e você vai esconder em um desses cones na frente da criança. E aí você vai embaralhar, vai mudar de posição esses cones e vai pedir para a criança te mostrar onde que está essa bolinha. Se ela prestou atenção, ela vai saber onde está. Se não, você faz novamente. Pega a bolinha, mostra para a criança, esconde e vai mexendo. Se você viu que a criança está com dificuldade, vai mexendo devagarzinho para que ela consiga e que ela ganhe aí esse neurotransmissor no cérebro de tentar novamente, esse prazer de conseguir achar onde que estava essa bolinha. Você pode ir dificultando, colocando mais bolinhas, você pode colocar em cada uma bolinha de cor diferente, e aí você mistura e pede para a criança te falar onde que está a bolinha amarela, onde que está azul, onde que está vermelho. Pode aumentar a quantidade de cones, enfim, vai fazer de acordo com a sua realidade. Mas a brincadeira é essa daqui, a atividade é essa daqui, você vai modificando conforme a sua necessidade, conforme o seu objetivo. 2. Essa atividade se chama Pega Cone ou Conquista Cone. Como que você vai fazer? São 2 crianças, 2 pessoas, e aí o cone vai ficar entre as 2. Elas podem ficar em pé, assim, sendo que está na mesa, podem todos sentar no chão e vai ficar o cone entre as 2 pessoas. E aí você vai falando partes do corpo, e a criança vai colocar as 2 mãos nessas partes do corpo. Por exemplo, barriga, cabeça, costas, e vai falando. E uma hora você fala cone. Nesse momento a criança tem que pegar o mais rápido possível esse cone. Você pode fazer ainda colocando 2 cones para que as crianças, cada uma, tenha o seu cone para pegar. Por que isso que eu estou falando? Porque na primeira infância é complicado a gente trabalhar a questão de competição. Primeiro, que a criança não tem ainda o desenvolvimento neurológico, ela é muito imatura para conseguir lidar com isso. E segundo a neurociência, somente lá por volta de 17, 19 anos que o nosso cérebro está preparado para lidar com a questão competir. Porque competir não envolve apenas ganhar e perder, mas envolve estratégia, raciocínio lógico.
Entendem que a gente precisa de mais tempo de formação do nosso cérebro para que a gente saiba lidar com isso. Então, coloque 2, um para cada criança, e aí você pode trabalhar aqui as questões de imagem corporal, das crianças saberem as partes do próprio corpo, pode trabalhar essa questão de agilidade, e não interessa se a criança pegou primeiro ou depois, quem foi que pegou e levantou, cada um vai pegar o seu. Você vai prestar atenção como que está essa questão motora de agilidade da sua criança, independente de ganhar ou perder, entendem? Então aqui a gente tem esse foco aí que a gente pode trabalhar na parte motora e também na questão cognitiva de atenção e de concentração da criança. A gente também pode usar esses cones ou esses rolinhos de linha para fazer um binóculo. E aí você pode fazer uma brincadeira, uma atividade por nome Os Meus Olhinhos Estão Vendo. Então o adulto começa. E aí no ambiente que você está, você vai olhar. Os meus olhinhos estão vendo uma coisa roxa. Preferencialmente um objeto que tenha um tamanho de médio para grande, que facilita da criança de olhar. Não vai escolher um objeto que é pequeno, de muito detalhe, para a gente facilitar. E aí as crianças vão ter que olhar pelo ambiente e falar para você que objeto é esse que você viu. Se tiver mais de um objeto roxo, melhor ainda. E aí se for aquele objeto, você fala sim. Se não for, você fala não. E aí as crianças vão falando novamente. E aí você pode ir trocando a vez para que cada criança possa fazer a atividade. Os meus olhinhos estão vendo, e aí ela fala a cor de alguma coisa. Então é legal para a sala de aula, para quando você começar a ensinar a questão das cores para as crianças. É legal também para essa questão cognitiva, de perceber o ambiente, de ter um raciocínio rápido para entender qual que eu vou falar. Então, tem várias possibilidades. E também você pode levar as crianças num espaço aberto para usar como se fosse um binóculo, para levar elas para olharem a natureza, apreciarem as coisas, mostrar para elas que aqui desse lado você enxerga em um tamanho, quando você vira do outro lado tem um tamanho diferente, principalmente se ele for aquele maiorzinho, um vai ficar uma imagem menorzinha, o outro maior. Além da possibilidade de poder colocar aqui aquele papel, que é um plásticozinho, acho que é o celofane, né? Por exemplo, vermelho, para ir lá fora e poder olhar as coisas. A gente vai trabalhando as cores, amarelo, azul, verde. Use aí, abuse da sua imaginação. Quarto, você pode usar os cones como esses rolinhos de linha, como cones, para fazer obstáculos. Então você vai colocar enfileiradinho, assim, e aí a criança vem, pode ir pulando por cima, pode ir fazendo zigue-zague, pode andar de ladinho, passando por cima desses cones. Quinta sugestão, pode usar esses cones como se fossem blocos de montar. A criança pode ir encaixando um dentro do outro, entendeu? Por isso que blocos de montar. Ou então ela pode fazer uma torre, colocar eles aqui, ó, um do ladinho do outro, igual aquela torre de copos, e você também pode fazer essa atividade. E aí você pode propor, por exemplo, uma questão de memória. Você tem cones aqui coloridos, cada um tá de uma corzinha aqui. E aí você vai falar uma sequência para essa criança. Começa fácil e vai dificultando de acordo com o desenvolvimento da criança, o difícil de acordo com aquela criança. E você vai dar uma sequência para ela. Vermelho, azul e amarelo. E daí ela tem que fazer uma sequência. Vermelho, azul e amarelo. Ou então ela vai ter que fazer essa sequência aqui montando essa torrezinha de copos. Ou ainda, você pode pegar um dado, jogar esse dado, o número que cair é o número que ela vai fazendo ali para montar essa torre. E aí ela joga de novo e continua montando dentro da quantidade de cones que você tem. Enfim, então aqui dá pra gente trabalhar essa questão aí da matemática, de numeração, de cores, ou uma questão legal aí para levar para a sala de aula, para ser mais lúdico e facilitar o entendimento da criança sobre isso. Mas a proposta da atividade é essa, de usar como blocos ou como torre de copos, sendo torre de cones, e você faz de acordo com a sua realidade. Sexto, você também pode usar como se fosse pinos para boliche. E aqui eu tenho duas propostas. Então essa é a sexta, um boliche com a bolinha na mão, e a sétima é um boliche mais utilizando o pé agora para chutar essa bola, para derrubar esses cones. E aqui nesse boliche você pode trabalhar a questão da parte motora, né, com a mão, com o pé,
como você também pode usar esse recurso do pino como uma atividade pedagógica também. Então aqui embaixo de cada um tem algumas letras, tem números, ou tem cores, ou aqui mesmo tem frases escritas, tem números desenhados. Se você não quiser fazer no cone, pega uma fita crepe e cola um pedacinho aqui e na fita crepe você escreve o que você quer. Eu fiz isso nesses cones aqui, ó, de papelão. Eu colei a fita crepe e aí eu escrevi o número que eu queria. Então você pode fazer assim se você não quiser fazer aqui direto no cone e quiser reutilizar para outras coisas, enfim. Então a ideia do boliche, não só na parte motora, mas você pode usar como um recurso pedagógico para enfatizar algum aprendizado, alguma coisa que você levou de ensinamento lá para as crianças. 8. Jogo de argola. Você pode pegar um cone, como eles são mais levinhos, e aí a ideia é jogar a argolinha para acertar aqui, então deixa ele pesadinho. Você pode colocar alguma coisa aqui dentro dele que seja mais pesadinho e colocar ele no chão para ele ficar parado. Ou você pode pegar e colocar mais de um cone, né? 2, 3 para ele ficar mais pesadinho. E aí você pode usar as argolinhas que você já tem aí. Essa daqui eu comprei em loja de multicoisas. Ou você pode adaptar. Por exemplo, esse jogo de argolas aqui, ó. Você pode usar a argola dali para fazer essa brincadeira desse jogo de argola aqui nesse conezinho de linha, nesse rolinho de linha. Ou você ainda pode fazer as suas argolas como aqui nessa imagem, que eles fizeram usando conduíte, olha que legal. E aí ficou bem levinho. Então vai demandar uma força diferente para a criança, para que esse conduíte saia do lugar, nessa argolinha de conduíte. E aqui, de novo, pode ser uma opção para a parte motora, né, que a gente vai trabalhar, como você pode adaptar esse jogo de argola para estimular também questões pedagógicas na sala de aula. E claro que cognitivamente a criança precisa ter uma atenção e ela vai ter que resolver um problema. Como que ela vai organizar esse corpo para fazer o movimento com que essa argolinha entre ali. Então, é também um ensino cognitivo aqui, além de atenção, concentração e foco que ela vai precisar ter. 9. Outra atividade legal, a criança deitada no chão ou deitada em cima de um tapete, de um colchonete. Esses cones aqui vão ficar ali perto das pernas dela, as pernas dela vão ficar esticadas. Ela vai prender com as pernas esse cone e vai trazer na direção da cabeça. Então, acima da cabeça dela, ela vai ter que soltar esse cone. Pode ter uma caixa, uma bacia ali, para ela soltar esse cone lá dentro. Então, ela vai fazer assim, com um cone por vez, até acabar todos. E a 10 é fazer o contrário. Os cones estão lá, ela está deitadinha no chão, estão acima da cabeça dela. Ela vai pegar os cones acima da cabeça e vai levantar e levar os cones entre as pernas ou à frente dela. A ideia é ela levantar sem ter que colocar as mãos ao lado no chão apoiando ou o cotovelo apoiando. A ideia é levantar sem usar o apoio do braço, só com a força do abdômen. Mas se essa criança tiver um tônus muscular ruim no centro do corpo, que é o core, no seu abdômen, ela vai precisar dessa ajuda. Então, você vai adaptando de acordo com a capacidade motora da sua criança. E quando ela sentar com esse cone na mão, o que ela pode fazer? Pode ir encaixando um dentro do outro, ou então ela pode fazer aquela torre de copos, lembra? Então, cada vez que ela deita, pega um e volta, ela vai construindo essa torre até pegar todos os cones que estavam lá. Ou ainda, ela pode ir fazer uma construção de torres, mas também usando tampinhas de outros potes, como por exemplo, essas tampinhas que eu tenho, que são de potes de sorvete. Então a criança deitou, pegou um cone, aí ela pega uma tampinha que vai estar ali do lado, coloca, aí o próximo cone que ela trouxer, ela vai encaixando aqui em cima, então vai virar uma torre de equilíbrio. Por que a gente está fazendo isso? Para dar uma função do para que a gente está pegando ali, para ser uma coisa lúdica, porque engaja mais a criança, não simplesmente só realizar a atividade motora. E aqui você também pode incluir alguma questão aí pedagógica também, junto dessa atividade. Aí você vai criar de acordo com a sua realidade, com o que você precisa estimular a sua criança lá na sala de aula e vai fazer uso de uma atividade lúdica
para te dar esse apoio de aprendizagem. 11. Reloginho. O reloginho é uma atividade motora, mas também é cognitiva. Vai trabalhar a questão de atenção, concentração, raciocínio, perceber o ambiente, ter estratégia. E essa atividade você vai precisar de uma corda. Então você vai dispor os cones de linha, os rolos de linha em volta de você vai ficar no centro desses rolinhos de linha, desses cones. E você vai girar essa corda como se fosse o relógio, né? Então aqui eu abaixada, eu posso girar aqui em cima da minha cabeça. Então as crianças vão ter que vir aqui perto de mim, pegar esses cones sem encostar na corda. Ou eu posso ficar em pé e fazer a mesma coisa, girar essa corda aqui para que a criança venha próxima a mim para tentar pegar esses rolinhos, esses cones. 12. Pareamento de cores. Nós sabemos que para a criança aprender as cores, tem algumas questões antes que a gente vai estimular essa criança até que ela aprenda, e uma dessas coisas é fazer o pareamento. E a gente pode usar os cones, os rolos de linha para nos ajudar nesse momento. Nós também encontramos esses rolos de linha, de papelão. Mas aí você tem que tomar muito cuidado com crianças que são pequenininhas e que estão naquela fase de colocar tudo na boca. E esse papelão mole, ele vai dissolvendo, então toma cuidado com essa questão. Mas aqui não vai ser o caso, com essas crianças vão estar um pouquinho maiores já. Então você pode pintar esses seus cones de papelão, o de plástico também dá. E aí você vai pedir para a criança fazer o pareamento. Então você vai ter 2 rosas, 2 amarelos, 2 azuis, 2 verdes, 2 vermelhos, e a criança vai encaixando a cor correta ali, um dentro do outro. Eu não deixei nenhuma cor igual aqui, eu trouxe uma de cada, mas vamos fazer de conta que seria o rosa. Então ela vai encaixar os 2 rosas assim. Aí ela pega o próximo e encaixa. E vai fazendo esse pareamento utilizando aqui os cones. Então é uma atividade que dá pra gente usar para o ensino das cores e também para a coordenação motora. A parte motora também é uma atividade que a gente vai estar trabalhando com essa criança, além de que ela precisa ter a atenção para olhar certinho quais são as cores que são iguais, para encaixar as cores certas. 13. Também tem o brincar livre, como por exemplo nessa questão aqui, que foi deixado livre o material para as crianças para elas explorarem. E aqui elas exploraram o formato, exploraram a textura, porque plástico tem uma textura, e esse daqui, ele tem esses risquinhos que dá um sonzinho. Exploraram a possibilidade de fazer um som, de colocar aqui na boca e falar aqui dentro, de gritar, de olhar, de rolar ele, de sentir o peso de plástico, de papelão, são diferentes. Então, o brincar exploratório livre é para isso, é para a criança criar as suas possibilidades sem que ninguém esteja ali junto com elas. E você pode deixar somente esse material para elas, o rolinho da linha, o cone, como você pode colocar outros elementos junto, outros materiais de sucata junto. Por exemplo, o rolo da fita durex, depois que acabou, deixa ali junto, tampinhas de garrafa PET, você pode colocar junto, enfim. A sua imaginação aí é que vai te conduzir. Então fica uma possibilidade para o brincar exploratório, que vai explorar as possibilidades desse material. A gente vai trabalhar com cognição, a gente vai trabalhar com as partes motoras, porque a criança vai manipular tudo isso. E vai ser uma questão também dos sentidos. Todas as 3 áreas aí, tanto motora, cognitiva, como a questão pedagógica, podem ser beneficiadas desse brincar exploratório. 14. Aqui você pode fazer as estafetas. O que é uma estafeta, Keila? A gente vê muito estafeta em aula de educação física, né? Os profissionais de educação física fazem muitas estafetas. Mas não é só de profissional de educação física. Estafeta são filas. Então é o ato da pessoa, né? As 2 pessoas ao mesmo tempo saem ou mais, realizam alguma coisa lá do outro lado e retornam para a fila que ela saiu. Isso é uma estafeta, é o ato de ir realizar algo e retornar. E a gente pode usar esses cones como se fossem cones, né? Esses rolos de linhas como se fossem cones lá na quadra, ou dentro da sala de aula também, afasta as cadeiras, dá pra gente fazer as estafetas. Mas lembrando que aqui o cunho não vai ser competitivo, vai ser de aprendizado, de aproveitar o cone como um recurso para fixar aprendizados pedagógicos, não é competitivo.
Como que você pode fazer? Você pode deixar vários cones lá coloridos e aí tem 2 filas ou mais. Ou então todas as crianças estão dispostas na linha e elas têm que ir lá correndo e pegar a cor que você pediu e elas trazem para o início que elas estavam. Para ser mais fácil para a criança pequena, tem alguma coisa visual para ela saber onde que é o início, para que quando ela volte, ela sabe onde ela tem que voltar. Então, por exemplo, você pode desenhar círculos no chão, pode colocar um bambolê, pode usar as linhas da quadra, pode usar o calçado da criança, enfim. Use aí os recursos que você tem no momento. Então, na primeira estafeta, a criança pode ir correndo e buscar a cor que você pediu, azul, amarelo, e vem trazendo. Você pode fazer com números também, assim como eu fiz aqui, eu numerei cada um dos meus. Então, você pode pedir para a criança ir lá, o número 1, número 9, número 3, números aleatórios, ela vai buscar. Também pode ser quantidade, então ela tem que ir lá e buscar 1, 2, 5, também fazer de forma aleatória, ou ainda, em vez de você escrever o número aqui, você pode escrever a letra. Então você está trabalhando as vogais, então pode colocar só as vogais, está trabalhando as consoantes, está trabalhando nomes, palavras, enfim, você coloca aí. E aí a criança tem que ir lá e procurar aquilo que você falou, a palavra, ou aquela letra, ou aquela vogal, ou aquela consoante que você falou, e trazer para você. E também tem a possibilidade de deixar o cone lá paradinho, a criança vai correndo, vai dar uma meia volta e retornar para o lugarzinho dela. E aí o amiguinho que estava lá na fila esperando vai fazer a mesma coisa. Então é uma atividade pura motor, mas que pode ser transformado em aprendizado pedagógico. Pode ter esse uso aí desse recurso das cores, letras, números, frutas, animais, enfim. O que você precisar ensinar aí você pode usar fazendo uma estafeta. Tá curtindo esse vídeo? As atividades estão sendo bacanas? Está sendo bem direcionado? Você está entendendo como que você pode usar aí para sua realidade? Então já vem aqui embaixo e deixa o seu like para mim, para você não se esquecer. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, caso o assunto sobre o desenvolvimento da criança na primeira infância faça sentido para você e você queira saber mais sobre isso, porque é sobre isso que eu falo aqui no meu canal. Bora continuar que ainda tem muitas atividades. 15. Jogo da velha. Esse daqui você pode também fazer no formato de estafeta ou apenas de jogo da velha, em que vão ficar aqui as crianças. Geralmente as crianças aí por volta de 5 anos pra frente já dão conta de fazer essa atividade. E aí você vai dividir os cones, então aqui a minha realidade eu tenho cones pretos e eu tenho os cones coloridos, então vai ser o time preto contra o time colorido. E a ideia é fazer o jogo da velha, né? Eu usei os bambolês, vou mostrar pra vocês, são 9 bambolês, então aí em vez de ter o risco lá que a gente faz no caderno, né, do jogo da velha, aqui a gente vai fazer usando os cones. Se você não tem cone, faça círculos ou faça de acordo com a sua realidade aí. Então a ideia é a gente brincar de jogo da velha, né? Cada um vai começar, vai colocar aqui, aí depois pega outro. Cada criança precisa ter 5 conezinhos desses aqui, tá? Só 3 não dá. 5 conezinhos para cada criança. E aí a gente vai ir brincando, né? Eu coloquei o preto aqui, aí ela colocou o colorido ali, aí a gente continua. Aí ela vai e coloca o colorido lá, já me trancou. Então vou ver outra possibilidade. Como você pode fazer uma estafeta, em que a criança está distante, um da fila corre e coloca o cone preto, a outra coloca o cone colorido, aí volta, aí o próximo amigo vem e coloca o preto. O do grupo do colorido, coloca o colorido. Como você pode fazer outras cores aí na sua realidade. Mas é bem legal a gente fazer essa atividade. Uma atividade puramente motora, mas que também trabalha a questão da cognição, porque a criança precisa ter a atenção. Então explique bem como que funciona essa atividade para ela conseguir fazer pontinhos. E de novo, não foque na questão de competição. Foque na questão de diversão, de atenção. Você pode usar essa atividade também para um cunho pedagógico, por exemplo, para colocar aqui e formar alguma palavra, alguma frase, ou o próprio nome da criança, enfim, também pode fazer uso
dessa atividade para isso, ou puramente fazer uma brincadeira para eles gastarem energia e correrem um pouquinho para se cansarem e estimular a função motora deles. E se você quiser trabalhar essa atividade numa criança menor que 5 anos, dá para você fazer. É só você mostrar para ela lá nos cones, vão ter que colocar 3, então aí vão ter 3 cones cada criança, por exemplo. E aí você tem uma linha ali que tá na vertical ou que tá na horizontal. Vai lá nos cones e mostra pra ela, assim é vertical, assim é horizontal. E aí, ou então fala, assim é em pé e assim é deitado. E depois você fala o nome certo pra ela já ir guardando e entendendo essa informação também. E aí vai fazer só isso. Vai ter que colocar todos os cones na vertical ou todos os cones na horizontal. E em vez de fazer a questão do jogo da velha, também dá para adaptar assim para fazer com crianças menores, caso você queira fazer com uma estafeta, para fazer uma corridinha, mas que tenha também uma questão de atenção, uma questão de estruturação espacial, porque a criança tem que dar conta de colocar aquele cone dentro daquele espaço. Pra gente isso é muito fácil, mas para eles que estão aprendendo a dominar o próprio corpo, não, eles precisam de estimulação para isso. Então dá para adaptar até eles entenderem como que funciona o jogo da velha. Você vai ensinando parte por parte. Dá para fazer também, fazer na diagonal, por exemplo, porque o jogo da velha, né, você faz ponto na diagonal, na vertical, na horizontal. Então dá para você ir quebrando o jogo até a criança ir entendendo ele completo. 16, uma atividade de equilíbrio. Dá para você usar o cone, o rolinho de linha, como um objeto para ser equilibrado. Então, a pessoa está de um lado, ela tem uma base ali onde aquele cone vai ficar em cima, pode ser qualquer tipo de tampa ou uma base de papelão, a tampa da caixa de um papelão recortado, e ela vai colocar o cone ali em cima e tem que levar até o outro lado. Esse cone não pode cair no chão. Se cair no chão, a criança para, arruma e daí ela continua andando e leva para o outro lado. E aí a outra pessoa da fila vai. Ou somente essa criança, ela tem que voltar e pegar lá e trazer de novo. Ou pode fazer o contrário. Você pode usar o cone para ser o suporte. Então aqui em cima do cone você vai colocar uma bolinha desse lado ou desse lado aqui, aquelas bolinhas de piscina ou qualquer outra coisa similar dentro da sua realidade, até mesmo a tampinha que era a base aqui, agora vai vir aqui para cima, e aí a criança vai carregar de um lado para o outro. Se caiu, ela para, arruma e dali ela continua. Então a gente está trabalhando equilíbrio, não é quem termina primeiro, é quem consegue fazer a atividade. E aí você pode ir dificultando para essa criança, você pode colocar elementos para ela ir desviando, como os próprios cones de linha, que ela vai ter que fazer zigue-zague ou passar por cima, alternando as pernas, ou uma corda esticada no chão e ela vai ter que ir andando, ou uma corda um pouquinho mais alta do chão para ela levantar o pé e ir passando por cima. Enfim, você vai adaptando de acordo com a sua realidade. É claro que para a criança que tem mais dificuldade, vai apenas fazer a atividade de levar de um lado para o outro, sem ter nenhum obstáculo. E conforme ela vai melhorando a habilidade, a gente vai incrementando outras questões para a gente ir dando mais estímulos motores para essa criança, de acordo com a capacidade motora em que ela se encontra. Também é uma atividade puramente motora, mas que você pode aproveitar também para torná-la pedagógica, e claro que ali a cognição vai estar junto. Vocês perceberam que a maior parte das atividades, mesmo que tenha um cunho só motor, a cognição está sempre junto? Sempre está estimulando a atenção, sempre está estimulando concentração, raciocínio lógico, estratégia, percepção. Sempre essas questões estão ali para que a criança vá trabalhando junto. Não tem como separar e só esse corpo que movimenta, não. Tem uma questão de cognição necessária ali para que aquilo funcione. 17. Campo minado. Vou dar 3 sugestões para você poder fazer a atividade no campo minado. Na verdade são 2 e uma é uma adaptação. Mas você pode inventar de outra forma. O campo minado, você vai espalhar vários cones, rolinhos de linha pelo espaço, e a criança vai ter que atravessar de um lado para o outro sem encostar nesses cones. Ela pode fazer com o olho vendado, e daí um amiguinho que vai direcionando para onde que ela tem que ir. Você pode fazer com a criança menorzinha, que ainda está aprendendo a ter o controle do seu corpo, sem vendar os olhos. Para ela já vai ser bem difícil ali ter que chegar do outro lado sem encostar nos cones, porque ela está aprendendo a lidar com o corpo
dela no espaço, que é difícil. Outra sugestão é você fazer a mesma coisa, de tentar atravessar de um lado para o outro, mas de costas. E vai ter um coleguinha que está direcionando essa criança. Ou, em vez de ser o coleguinha, vai ser um adulto que vai direcionar essa criança, ou a professora, o pai, a mãe, quem está fazendo essa brincadeira, essa atividade com a criança. Uma atividade que a gente inicialmente trabalha com a estruturação espacial dessa criança, com a lateralidade, com o equilíbrio, porque em algumas vezes ela vai ter que pender de um lado para o outro, cuidar para quase não encostar, passar pertinho, mas também que é uma atividade motora que a gente pode transformar em a atividade para questão pedagógica também, como por exemplo, ela tem que atravessar desse lado para o outro e quando chegar lá, ela vai ter que montar algum joguinho, ela vai ter que procurar a letra dentro de algum recipiente lá e trazer para o outro lado. Você pode usar aí a atividade dentro da sua realidade, usar a sua imaginação, o céu é o limite, você pode aproveitar de várias maneiras. 18. Prender a bolinha que vai vir rolando ou quicando. Você pode usar essa bolinha aqui, que é uma bolinha do desodorante Roll-On. Depois que você termina de usar, você pega essa bolinha. Ou para essa parte do rolar, você pode usar também a bolinha de piscina para rolar e a criança vai pegar o cone e vai ter que prender essa bolinha quando essa bolinha tá vindo. Ou essa daqui, né? Ela tá rolando, alguém jogou e ela prende assim. E daí vai ter um potinho do lado que ela vai colocando ali. Ou você pode jogar essa bolinha para a criança quicando, e daí vai ter que ser essa, a da piscina não vai dar. Essa daqui ela vai quicando e ela tem que prestar atenção, coordenação visomotora, onde que esse movimento está indo para ela poder encaixar e prender certinho essa bolinha. E a 19, ainda assim, só que em vez de ser essa que a criança vai estar lá no chão esperando ela rolando ou quicando, agora ela vai ficar em pé. Então a pessoa vai jogar essa bolinha, ela vai ficar pulando e a criança vai ir com esse cone atrás da bolinha para conseguir prender com esse rolo aqui, com esse cone. Prontinho, consegui. E aí tem que tomar cuidado com o tamanho, ó, porque dependendo aqui, a bolinha pode escapar. Aqui não chegou a escapar. Então a ideia é essa, é a bolinha aí quicando e a criança tentar prender aqui em cima. Essa daqui é um pouquinho mais complicada, então por volta de 5, 6 anos, a criança já vai conseguindo fazer isso, tá? Mas é mais dificinho, então por isso que antes disso é mais difícil da criança conseguir. Mas se a criança de 4 anos já tem habilidade motora, você percebeu que ela vai dar conta, faça tranquilamente com ela, tá bom? Mas em geral de 5 a 6 anos é essa daqui. Mas essa daqui até a criança de 2 anos consegue fazer. O que vai acontecer é que você não vai rolar a bola tão rápido para essa criança. E a de quicar, você pode deixar um espaço aberto, joga quicando e a criança vai correndo atrás de 2 anos para aprender. Eu faço isso muito com os meus alunos de personal infantil de 2 anos. É uma ótima atividade para a gente trabalhar essa percepção de espaço, para que essas crianças de 2 anos que ainda estão aprendendo a controlar o corpo diminuam as quedas. Tem uma ótima estimulação para isso. É de novo uma estimulação puramente motora, sou profissional de educação física e psicomotricista, eu vou trazer muita coisa nessa minha área, mas que você também pode usar para outras áreas, como por exemplo, depois de terminar, vamos contar quantas bolinhas que foram pegas, ou vamos contar o tempo, mas de novo, sem competição. Puramente pelo aprendizado. E claro que a cognição tá junto. Atenção, concentração, percepção, raciocínio lógico, tá ali sempre juntinho com a motora. 20. Eu chamo de fazer sorvete. Acho que o lúdico sempre deve existir na primeira infância, chama a atenção das crianças. Vou dar 3 opções, mas você usa aí o similar que você tiver. Uma colher comum, uma colher maiorzinha de pegar arroz e uma concha, né, para feijão, sopa, enfim. E aí você vai usar os cones. Pode ser o cone colorido, sendo cada um de uma corzinha, ou pode ser o cone sem pintar, de plástico puro mesmo, lá o pretinho básico. E você vai precisar também de bolinhas de piscina, ou você usa algo similar que você tem aí. A ideia é que essas bolinhas vão ficar em um lado, a criança vai equilibrar essas bolinhas aqui, em algum desses tipos de utensílios aqui, e ela vai levar essa bolinha até o outro lado para encaixar ela, por exemplo, na cor igual aqui em cima, ou para encaixar aqui. Ou se ela for muito pequenininha, 3 anos, por exemplo, e for muito difícil,
Quando ela chegar perto do cone, ela pega com a mão e coloca em cima da cor certinha, da cor igual. Ou simplesmente só encaixa lá a bolinha em cima do cone. E aí ela pode usar, dependendo da coordenação dela, qualquer um desses. Esse é o mais fácil, esse é o médio e esse daqui é o mais difícil. Quanto menor, vai ser mais difícil para essa criança. Então aí você vai usar também de novo, de acordo com a capacidade motora da sua criança. Uma atividade motora que também pode ser utilizada dentro da sala de aula para trabalhar, para reforçar o aprendizado que você precisar aí na sua criança. E aqui também você tem a possibilidade de trabalhar na parte motora, lateralidade, a equilíbrio, com certeza precisa de concentração e atenção lá da cognição dessa criança, percepção de espaço, consciência corporal, de como eu vou portar o meu corpo no ambiente, parte do corpo que precisa mexer, que outra parte não, espaço, como que eu vou andar ali no espaço para que essa bolinha não caia, enfim, resolução de problemas, né, a cognição sempre vai estar juntinho a cognição, como eu já disse, mas também é uma ótima atividade para se tornar um recurso pedagógico na sala de aula também. Uma 21ª atividade. Então, você vai precisar de um cone, mais, né? E aqui a ideia é a brincadeira ou a corrida do pinguim. E a criança vai colocar isso daqui entre as pernas e aí ela vai pulando de um lado ao outro, levando entre as pernas, entre os joelhos, lá embaixo entre as canelinhas, né? Entre os pés, enfim, onde você quiser e onde for mais tranquilo também, dependendo da idade e da habilidade motora que a sua criança tem. Uma atividade motora de novo, que claro, a gente pode fazer também dela uma atividade lúdica que pode ser usada na sala de aula como um recurso pedagógico. 22. Alinhavo com o rolo, conezinho de linha. Você pode pegar o barbante ou pode usar inclusive a corda. E a ideia é que a criança faça um alinhavo, ó. Então ela vai passar aqui por dentro esse pedaço de barbante e ela vai ter que achar do outro lado a outra parte. Daí ela vai fazer a mesma coisa com o outro rolinho, com o outro cone de linha. E ela vai alinhavando aqui. Então tanto o barbante como a corda dá para fazer essa atividade também. Uma atividade motora que a gente está trabalhando, né? A função de lateralidade, de coordenação motora fina, de movimentos manipulativos, mas que também pode ser um recurso pedagógico. Inclusive, para a sala de aula, essa é uma atividade maravilhosa, porque já a gente está trabalhando aqui a questão de mobilidade de punho, a questão de manipulação, ótimas atividades para a gente estimular essa mão dessa criança para preparar ela lá para a escrita, lá para o aprendizado de escrever na alfabetização. 23, 23ª atividade, você vai precisar de alguns elásticos, tá vendo esse elástico que a gente usa para aprender dinheiro? Ou você pode, mais comunzinho, xuxinhas de cabelo. Aqui eu tenho 3 modelinhos diferentes. E aí você usa a que você tiver. E o que essa criança vai ter que fazer? Ela vai ter que prender aqui a xuxinha, ó, abrir ela e prender aqui no rolinho ou o elastiquinho lá do dinheiro, fazer a mesma coisa. Então a gente está trabalhando essa força aí na mão dessa criança, nos dedos dessa criança. E você pode também fazer como se fosse uma estafeta, deixa as xuxinhas aqui desse lado, o cone do outro, então a criança pega, corre, coloca lá, ou simplesmente dá para ela o cone e as xuxinhas, ela senta e ela vai fazendo isso, encaixando, até não ter espaço ou a quantidade que você pediu. Também dá para se tornar uma atividade lá de sala de aula, por exemplo, uma atividade de matemática, em que cada rolinho vai ser uma quantidade. Então, nesse daqui vai ter 1. Então, no próximo rolinho vão ser 2 xuxinhas. Aí, no próximo, 3. Assim sucessivamente. Então, é o limite. Eu só estou dando atividades e você vai adaptar de acordo com a sua realidade, com o seu objetivo e com a necessidade da sua criança e da sua realidade também, com os recursos que você
Tem! Espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas. Se você tem mais dicas de atividades pra gente usar com esse recurso maravilhoso, rolo de linha ou cone de linha. E se você não sabe onde encontrar, alguma amiga costureira com certeza vai ter. Pede pra ela que ela vai doar pra você. Os meus são todos doados de costureiras. Coloca lá nos comentários se você sabe mais atividades com rolo pra gente aumentar a possibilidade desse recurso maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!